começando o ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. O TJSC destina 24,8 milhões à Defesa Civil para fortalecer ações preventivas e de resposta a eventos climáticos. Recursos são provenientes do superávit financeiro gerado pelos rendimentos bancários dos precatórios estaduais. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina destinará 24,8 milhões ao governo do estado para reforçar as ações da Defesa Civil voltadas à prevenção e à resposta de eventos climáticos extremos. A medida busca ampliar a capacidade de atuação dos órgãos responsáveis pela proteção da população diante de cenários de chuvas intensas, enxurradas, deslizamentos e outros eventos que, historicamente, afetam diversas regiões do estado. Os recursos são provenientes do superávit financeiro gerado pelos rendimentos bancários dos precatórios estaduais e serão destinados a iniciativas de preparação e enfrentamento de situações de risco relacionadas ao possível agravamento das condições climáticas associadas ao fenômeno El Niño. A destinação dos recursos dá continuidade a uma trajetória de cooperação institucional do Judiciário catarinense em momentos de emergência e calamidade pública. Desembargadora do TJSC recebe representantes da OABSC para fortalecer a justiça restaurativa. Encontro reforça apoio da advocacia à ampliação do modelo de justiça vivencial. A coordenadora do Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa do Poder Judiciário de Santa Catarina, desembargadora Cláudia Faria Lambert, recebeu na última sexta-feira, dia 12 de junho, a presidente das Comissões Nacional e Estadual de Justiça Restaurativa da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, a advogada Aline Soares. A visita teve como objetivo a aproximação da OABSC com a Justiça catarinense, ocasião em que foi manifestada a intenção de oferecer apoio institucional às ações de implementação ao fortalecimento da justiça restaurativa no Estado. O encontro contou ainda com o advogado Sérgio Isidoro Reio, desembargador aposentado do TJSC que integra o Comitê Estadual, além do diretor de relacionamento com a Justiça Estadual da OABSC, advogado Adriano Tavares da Silva, e do coordenador geral das comissões temáticas da OABSC, advogado Douglas Anderson Dalmonte. A justiça restaurativa é uma abordagem inovadora que transforma a forma como lidamos com conflitos e violências. Mais do que um método, ela é um modelo de justiça vivencial que promove o diálogo, a corresponsabilidade e a reconstrução de vínculos, colocando as pessoas no centro do processo e propondo uma verdadeira mudança de paradigma na forma de fazer justiça. Durante a reunião no gabinete da desembargadora, os participantes alinharam expectativas quanto às possibilidades de ação conjunta e concordaram com a necessidade de construção de estratégias voltadas ao fortalecimento da justiça restaurativa nas respectivas instituições. A intenção é a ampliação do diálogo interinstitucional para a sensibilização dos diversos atores do sistema de justiça. Destaca-se que já há atuação conjunta entre a OABSC e o Poder Judiciário catarinense no âmbito do Grupo Gestor Estadual de Justiça Restaurativa de Santa Catarina. Por conta disso, o encontro reforça e qualifica o compromisso institucional entre as entidades, ao sinalizar o interesse comum na ampliação e no amadurecimento das ações de justiça restaurativa no Estado. Famílias poderão entregar alimentos e itens de higiene aos parentes em presídios de Santa Catarina. Justiça levou em consideração falhas no fornecimento do Estado ao tomar decisão. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão que determinou ao Estado a continuidade do recebimento de alimentos e itens de higiene encaminhados por familiares a pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais catarinenses.
A controvérsia teve origem no cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública de Santa Catarina. O juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital determinou que o Estado retomasse o recebimento das chamadas sacolas entregues por familiares aos custodiados, além de comunicar a medida às unidades prisionais. Em agravo de instrumento, o Estado sustentou que houve perda superveniente do objeto da demanda, ao argumentar que as restrições impostas durante a pandemia de Covid-19 foram revogadas e substituídas por novas normas administrativas. De acordo com a tese apresentada, as portarias mais recentes não teriam relação com medidas sanitárias, mas com uma política de gestão prisional voltada à segurança e ao combate à entrada de materiais ilícitos nos estabelecimentos penais. Ao analisar o caso, o desembargador relator destacou que o título judicial não se limitou a afastar atos normativos editados durante a pandemia. Conforme observou, a decisão judicial impôs expressamente uma obrigação de fazer consistente na retomada do recebimento de alimentos e itens enviados por familiares, de modo que a simples revogação das normas sanitárias não seria suficiente para extinguir a obrigação estabelecida. O relator ressaltou ainda que, em julgamentos anteriores relacionados ao mesmo tema, ficou evidenciada a persistência de falhas estatais no fornecimento de alimentação e de itens essenciais aos presos. De acordo com o relator, as portarias número 1850 de 2024 e 2140, também de 24, ao preverem assistência material prestada exclusivamente pelo Estado, reproduzem na prática a restrição anteriormente afastada pela Justiça, sem afastar a eficácia da decisão judicial já transitada em julgado na ação coletiva. O voto foi seguido por unanimidade pelos demais integrantes da Primeira Câmara de Direito Público para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. Página de repetitivos destaca aumento de pena por homicídio quando vítima deixa filhos menores. A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atualizou a base de dados de repetitivos e IACs anotados. Foram incluídas informações a respeito do julgamento do recurso especial 295.921, classificado no ramo do direito penal no assunto dosimetria da pena. O acórdão estabelece a validade da exasperação da pena base em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filhos menores de idade. A página de precedentes qualificados do STJ traz informações atualizadas relacionadas à tramitação, como a afetação, a desafetação e a suspensão de processos, permitindo pesquisas sobre recursos repetitivos, controvérsias, incidentes de assunção de competência de suspensões e incidente de resolução de demandas repetitivas, por palavra-chave e vários outros critérios. Citação de empresa estrangeira por meio de representante no Brasil exige prova da representação. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou nula a citação de uma empresa estrangeira feita na pessoa de suposta representante nacional, com fundamento apenas em presunções de parceria comercial ou de pertencimento ao mesmo conglomerado econômico, sem uma demonstração concreta de poderes de representação. Segundo o colegiado, não havendo representação legal comprovadamente autorizada a atuar em nome da empresa estrangeira em território nacional, a citação deve ocorrer por meio de carta rogatória. Por maioria, a turma deu provimento ao recurso especial da Hyundai Corporation para declarar a nulidade dos atos processuais praticados desde a sua citação, realizada por intermédio da Hyundai Caoa, do Brasil Limitada, em ação de cobrança, rescisão contratual e indenização ajuizada contra a companhia coreana por uma empresa brasileira que alega não ter recebido acessórios de telefonia celular pelos quais pagou. Para viabilizar a integração da empresa estrangeira ao polo passivo da demanda, a autora da ação promoveu a citação da Hyundai Caoa do Brasil Limitada, apontada por ela como representante da Hyundai Corporation no país.
As instâncias ordinárias consideraram a citação válida. Para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, haveria relação societária e integração econômica entre empresas vinculadas à marca Hyundai, circunstância que justificaria a decretação de revelia e a condenação da Hyundai Corporation na ação. O uso do nome Hyundai não comprova o enquadramento como marca coletiva. A ministra Isabel Galotti, cujo voto prevaleceu no julgamento, afirmou que o TJRJ, sem mencionar prova concreta de que a Hyundai Caoa atuasse como representante da Hyundai Corporation no Brasil, baseou sua conclusão apenas em interferências relacionadas ao uso da marca Hyundai, a existência de contratos de distribuição e a suposta integração em conglomerado econômico. Nesse ponto, a ministra afastou o entendimento de que o nome Hyundai pudesse ser enquadrado como marca coletiva. Segundo ela, o conceito previsto no artigo 123, inciso 3º da Lei de Propriedade Industrial se aplica a associações, cooperativas e entidades representativas de grupos específicos, não podendo o conglomerado transnacional de que trata o processo ser enquadrado como entidade para os fins da legislação. Galotti observou também que a conclusão do Tribunal Fluminense sobre a existência de parceria do tipo joint venture surgiu justamente da falta de elementos capazes de esclarecer a relação jurídico-societária entre as empresas. Segundo a ministra, embora o conceito seja utilizado para abranger diferentes formas de colaboração empresarial internacional, ele não implica por si só representação processual entre as companhias, sendo indispensável comprovar efetivamente que a Hyundai Caoa tivesse poderes para atuar em nome da Hyundai Corporation. STF reconhece legitimidade da OAB para questionar constitucionalidade de leis municipais no Tribunal de Justiça do Ceará. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a legitimidade da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará para propor ações de controle de constitucionalidade contra leis municipais perante o Tribunal de Justiça do Estado. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7821, na sessão virtual encerrada em 9/6. Na ação, o Conselho Federal da OAB questionava a interpretação de normas da Constituição cearense, fixada pelo TJ Ceará, segundo a qual a entidade tem legitimidade apenas para questionar normas estaduais. Somente prefeitos, mesas das câmaras municipais, entidades de classe, organizações sindicais e partidos políticos com representação no legislativo local podem propor ações diretas de inconstitucionalidade contra leis municipais. O OAB-SC defende regras claras para a validação de procurações eletrônicas nos tribunais. A OAB de Santa Catarina encaminhou ao Conselho Federal da OAB um pedido de análise e adoção de providências institucionais sobre a série de exigências formais para validar procurações eletrônicas nos processos judiciais. A preocupação da seccional é que interpretações restritivas sobre a validade desses documentos possam gerar obstáculos ao exercício da advocacia, comprometer prerrogativas profissionais e dificultar o acesso à justiça, especialmente para pessoas idosas, vulneráveis e beneficiários do INSS. O documento aborda que o tema ganhou relevância após a publicação da nota técnica número 12 de 2025 no Centro de Inteligência Judiciária do Estado de Santa Catarina, que trata da autenticidade de documentos assinados eletronicamente e sugere critérios mais rigorosos para a aceitação de procurações em processos judiciais. A matéria, inclusive, foi levada ao Colégio de Presidentes das Subseções da OAB de Santa Catarina, que reconheceu a necessidade de uma atuação institucional para garantir segurança jurídica e uniformidade nos procedimentos adotados pelos tribunais. Na prática, conforme explica o nosso presidente Juliano Mandelli, a preocupação da OAB de Santa Catarina é evitar que exigências formais sejam aplicadas de forma genérica, criando dificuldades para advogados e cidadãos.
Entre os riscos apontados estão a rejeição de procurações assinadas por plataformas eletrônicas legalmente reconhecidas, a exigência de formalidades adicionais e a imposição de barreiras que podem atrasar ou até impedir o andamento das ações judiciais. A seccional destaca que a legislação brasileira já reconhece diferentes modalidades de assinatura eletrônica, além de haver decisões recentes no Superior Tribunal de Justiça que validam procurações eletrônicas, mesmo sem certificado ICP Brasil, desde que não haja dúvida concreta sobre a autenticidade da assinatura ou sobre a legitimidade da representação. A OAB-SC reconhece a importância das iniciativas de combate à litigância abusiva e às fraudes processuais. No entanto, essas medidas não podem resultar em restrições generalizadas ou desproporcionais ao exercício da advocacia, destacou Juliano Mandelli. Ele ainda complementa que eventuais exigências adicionais devem ocorrer apenas em situações concretas, devidamente fundamentadas, preservando as prerrogativas profissionais, a segurança jurídica e o acesso da população à justiça. Este foi o ES Informa, informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!